Olá, eu sou o pastor Fabiano Reis e estamos aqui novamente em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2013. Desta feita nós iremos falar da lição de número 6 e o título dessa lição é O Exercício do Dom de Profecia na Igreja Atual. Talvez um dos dons que hoje nós precisamos ter muito mais cuidado, Paulo já alertava sobre isso, é o dom de profecia. Porque as pessoas acreditam naquilo que o profeta fala. E muitas vezes ele já tem um conceito formado entre as pessoas. E o cuidado é dobrado. Essa lição é importantíssima. O texto Mauro, ele está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 31, e diz assim: porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O texto bíblico básico dessa lição está também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, do 29 até o 33. Uma coisa é certa, Deus sempre falou, Deus sempre fala e Ele sempre falará no meio do seu povo, seja através das pessoas que Ele usa. Agora, a maior profecia é a palavra de Deus, sem dúvida alguma. Mas o Senhor ainda usa pessoas para que cheguem às demais e são instrumentos de Deus para ministração daquilo que o Senhor quer falar na nossa vida. Mas precisamos ter cuidado, porque existe um risco muito grande, como eu disse agora anteriormente. Há um risco em que o profeta, talvez levado pela sua emoção, transmita às pessoas uma palavra que muitas vezes é dele. E isso é prejudicial, fatalmente provocará uma situação complexa na vida de alguém. O dom de profecia, ele existe, mas precisa ser cuidadosamente analisado, cuidadosamente transmitido pelo profeta, evidentemente. Porque quem recebe acredita na palavra que foi dada. Agora, o que é o dom de profecia? Aqui a nossa lição traz o seguinte: o dom de profecia é uma dotação ou concessão espiritual e sobrenatural através do Espírito Santo. Ele é o condutor. O Espírito Santo é quem nos convence. Nós podemos pregar à vontade, podemos falar o que conhecemos, mas se o Espírito Santo de Deus não fizer a ação, nada vai acontecer na vida das pessoas. Então, o dom de profecia é uma dotação natural ou espiritual do Espírito Santo. Não natural, mas espiritual do Espírito Santo. Ele é que vem trazer a sua palavra. Ele é que vem falar. Então, o profeta precisa ter esse cuidado. Uma ação direta do Espírito Santo na vida das pessoas. Aqui a nossa lição vai dizer o seguinte: é verdade que há profecias sobre a influência do espírito mundano. Até o próprio diabo, ele pode transmitir uma palavra para alguém, não sendo de Deus. Se o profeta não tiver a sensibilidade do Espírito Santo, se não tiver ligado em Deus, não estiver consagrando a sua vida, certamente ele não vai ter uma profecia de Deus. Se ele der brecha, o inimigo vai usar e ele vai dar uma profecia para alguma pessoa. E isso será extremamente prejudicial para a vida da pessoa, de quem recebeu. Então é muito perigoso isso. Eu falo isso tanto a profetas, que talvez estejam aí estudando essa lição, quanto para aqueles que recebem. Nós que estamos transmitindo essas lições ao longo desse trimestre, os professores, os superintendentes, precisamos ter o cuidado de deixar claro para a igreja esse ministério tão grande, esse dom tão maravilhoso na igreja. O Espírito Santo de Deus fala através, mas o cuidado é dobrado, ao alertar os nossos membros a respeito disso. No tópico de número 2, nós vamos ver a responsabilidade com o dom de profecia. Veja que tudo que eu disse até agora é uma questão de responsabilidade. É uma questão de estar observando atentamente. Muitas vezes nós vemos nos nossos púlpitos, alguém chega para pregar e ali ele dá a palavra de Deus, menciona a palavra de Deus, cita a palavra de Deus e muitas vezes eles começam a profetizar para um e para outro. E isso é um risco muito grande.
Há casos e situações que nós observamos de pessoas tomar decisões precipitadas baseadas numa profecia que foi dada através de uma pessoa com um conceito muito grande. Nós estamos cheios, nesse sentido, de falsos profetas. Cuidado deve ser muito grande nesse sentido. O profeta precisa ter temor, o profeta precisa ter o cuidado nesse sentido. Todos devemos saber qual que é a finalidade da profecia. Esse deve ser um cuidado. Às vezes as pessoas pensam, como hoje nós estamos vivendo um momento assim de muita teorias financeiras, triunfalistas, esse cuidado é redobrado, porque vemos profecias em que as pessoas vão ganhar casas, carros, e isso não é a finalidade da profecia. Aqui a nossa lição vai dizer, primeiro, a finalidade funcional, quer dizer que a profecia tem como função a edificação, consolo, a exortação da igreja. Segundo, ampla, que se trata de uma busca pela unidade do corpo de Cristo. A profecia ela se converge para a unidade do corpo de Cristo da igreja. Então esse cuidado é importante. E por último, ela tem a finalidade pedagógica, que promove consolação. A profecia vem para nos ensinar. Ela vem para trazer à nossa vida a edificação. Se ela não está cumprindo esse papel, certamente ela não é uma profecia de Deus. E precisamos falar muito severamente sobre isso. Todos devem cuidar uns dos outros. Se você entendeu que uma palavra está sendo mencionada, está sendo dita, entregue para uma pessoa e aquela pessoa ficou confusa, veio te procurar como professor da escola bíblica dominical, como pastor, você precisa ter o discernimento de Deus para que aquela pessoa seja orientada da forma correta, para que não haja ali um problema e venha estragar aquela pessoa. Isso é muito importante. Eu vejo muitas vezes o pregador está dando uma palavra, ele é o profeta de Deus naquele dia que ele está pregando, e muitas vezes uma pessoa se levanta, vai lá, interrompe a palavra e entrega uma profecia. Deus age da maneira que Ele quer, eu creio nisso, mas precisamos ficar atentos para que talvez aquela palavra não esteja interrompendo a palavra verdadeira de Deus que está sendo dita naquele dia. A ética na palavra profética. Irmãos, pensam em uma situação que deve ser cuidadosamente observada. Precisa haver uma questão ética. Na lição de número 5, nós falamos sobre a questão da ética, a reforma na ética moral. Aqui na profecia, nós precisamos, nessa lição que trata da profecia, nós precisamos ter esse cuidado também. Zelar. Um profeta que não tem uma vida que condiz com a profecia que ele leva, certamente pode ser uma profecia falsa, ou alguém que está querendo enganar outra pessoa. Então nós precisamos da presença de Deus. A profecia é resultado de uma ação do Espírito Santo, como nós falamos, sobre quem profetiza, e indica a manifestação da presença de Deus. E quando Deus fala, cumpre. Se a profecia foi entregue e não cumpriu, é porque ela não é de Deus. Ou se ela foi entregue e haverá um tempo a ser cumprida, certamente ela é de Deus e Deus já determinou e você vai sentir no seu coração. Eu sempre digo, uma pessoa pergunta para a gente, as pessoas perguntam para a gente, como que eu sei que uma profecia é de Deus? A profecia é de Deus porque o Espírito que está no profeta, se ela é de Deus, está em você também e testifica daquela palavra. Então não há risco de você não entender que a profecia não é de Deus. Então, ou você ou o profeta não está com o Espírito de Deus. Isso é muito sério. Mandamento e ordem no culto, esse texto está aqui no tópico número 3 e eu gostei. Mantendo a ordem no culto. A profecia sempre será compatível com a ordem do culto. Um profeta que está falando não pode ser interrompido por outro profeta. Ou aí nós temos uma confusão. Então, se nós observarmos que isso está acontecendo, precisamos severamente, até como líder da igreja, pastor da igreja, orientar as nossas igrejas para que esta ação seja uma ação reprimida dentro dos nossos templos. O Espírito Santo não vai usar 10, 20 ao mesmo tempo de maneira que ninguém entende. Precisa haver uma ordem nesse sentido. E para finalizar,
a nossa palavra sobre essa lição, sobre a profecia, uma lição profunda. É muito importante que o professor esteja atento a ela, é a humildade daqueles que profetizam. Como a profecia tem a participação direta do elemento humano, ou seja, o espírito profeta está sujeito ao profeta, como falou aqui na nossa lição, texto bíblico básico que nós estudamos, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32, e o espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta, ele precisa reconhecer quando Deus fala através da vida dele. E não se achar que ele é aquela pessoa que está iluminada e ninguém pode tocar nele. Então ele precisa ter cuidado, não deixar ser levado pelas emoções, e certamente Deus continuará usando as vidas em profecia. E assim nós concluímos essa lição. Que o Senhor possa estar falando nas nossas vidas, na vida dos professores, nas lições que se seguirão. Deus os abençoe. Amém.